Noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Lucrar a Verdade Além do Cifrão, aqui na TV Black Sampa. Obrigado por vocês estarem aqui mais essa noite de terça-feira, nos vendo em outras plataformas, nos ouvindo. E eu estou aqui com a Soraya, com a Vera, as minhas sócias na Weiguete e aqui apresentadoras do podcast. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu posso começar? Porque eu ando turista aqui no podcast. Né? Especial, né? Especial. Eu vivo fazendo as participações especiais. Acho que vocês têm notado aí. Um programa eu tô, no outro eu não estou. Depois eu volto, as pessoas ficam com saudade. E eu aqui de novo. Então, vou iniciar aqui me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, mãe, esposa e várias outras coisas aí que a gente vem agregando no decorrer da nossa vida. Estou aqui no nosso podcast bem animada, porque nós temos um assunto bem gostoso para falar, que de repente você vai falar, achar que é desconfortável, mas a gente vai descomplicar, né? Tentar ser bem, né? Leve. Uma forma mais gostosa. Isso, como a gente sempre faz com vocês. Exatamente. Para vocês, né? É isso aí. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, mentora empresarial, educadora financeira, cientista contábil, apresentadora aqui no podcast. Um montão de coisa aí. Gente, né? Logo famosa lá no Louvre. Ai, meu coração. Logo famosa. Mona Lisa que se cuide. Né? Soraya tá chegando pra... Quando eu falo isso, a Mona Lisa que se cuide, o povo dá risada, mas é sério. Bom, vocês vão ter notícias aí, vocês vão ver muitas coisas, muitas novidades que a gente traz para nós e para as nossas empresas. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito. Não acho chato, não acho pesado, eu acho ele leve, porque é saída, né? Solução. Eu gosto disso, eu gosto de solução. E ainda mais quando essa solução coloca o dinheiro para render. Vixe, Maria, aí eu gosto do cubo. É verdade. Bom, é uma coisa que eu sempre falo, gente, todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo. Não tem uma pessoa que não fala que se não gosta de dinheiro. Se não fala, feira não é desse planeta. Esse dia alguém que eu não lembro quem, desculpa, porque eu recebo muita mensagem, mas alguém me mandou assim: milionária abre mão de... Não, milionária não. Herdeira abre mão de 42 milhões de herança porque dinheiro não te faz feliz. Falei, por que ela não abriu mão pra mim? Então, eu vi essa reportagem, não cheguei a abrir, mas eu vi que o pessoal falou que ela herdou, parece que de uma avó, e ela não quis o dinheiro porque ela falou que ela não fez nada pra merecer aquele dinheiro. Você acha? Então, aí eu não sei o que ela fez com esse dinheiro. Eu falei, escreve aí nos comentários, sei lá onde você tá nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Gente, né? Compartilha com a gente conta pra gente como que foi o resto da história. Pra quem aí. Foi? Porque assim, gente, pelo amor de Deus, não quer, pega e depois doa. Já que é o problema, faz agora o bem, só né? abrir mão, né? Só abrir mão do nada, assim, o dinheiro vai tudo pros cofres públicos, vai ficar lá, porque ninguém vai... Só tem ela de herdeira, ninguém vai querer, pra onde vai esse dinheiro? Não, todo mundo vai querer, mas ninguém vai poder, né? Querer todo mundo quer, né? Querer não é poder. Tirando né? ela e todo o resto da humanidade. Pois é. Mas e aí, Lívia? Você não se apresentou, nós já entramos no Pega Pra Capar aqui. Só pra saber o tema, porque começou uma falou bem devagarinho, outra falou, já entrou na herança, na herdeira. Gente, falar de dinheiro é isso. Uma coisa leva a outra, e quando a gente vai ver, a gente já tá em assuntos que... Diversos, enfim. Mas vamos lá. Para quem ainda não conhece a dinâmica aqui do nosso podcast, a gente sempre traz um assunto para a gente discutirmos aqui, através das nossas experiências, através do que a gente escuta falar um pouquinho, mas escuta daquela maneira. Escuta e verifica se de fato é fato, né? Então, assim, hoje o nosso tema é como investir o caixa da sua empresa. E aí, gente? Como investir o caixa? Primeira dica. Parou aí? Primeira dica. Invista parte do caixa da sua empresa vindo patrocinar nosso podcast. É verdade, gente. É investimento. Com certeza. Com retorno, sua marca vai ficar conhecida, vai ganhar mercado, vai ter um posicionamento mais forte. Isso é um puta investimento. Então, e nem é alto. Então procura aí a Black Sampa ou a Weiguete, né, Lívia? No nosso Instagram, weiguete.soluções, ou o nosso e-mail, falecomeiguete@gmail.com. Ó, Weiguete, WAYGET, tá?
E aí você faz esse primeiro investimento, vem patrocinar nós. Agora bora lá, Vera. Eu levantei a mão para falar, né? Nós vamos te ajudar a construir esse caixa, porque você fala como investir o caixa da empresa. Muitas pessoas podem até se perguntar, mas ainda não tem um caixa, não sei Primeiro como tem que fazer um ter, né? Então tem que orientar o passo a passo até chegar no momento de como investir, né? O caixa da empresa. E é importante, todos os nossos podcasts, a gente sempre, algumas vezes até repetitivamente, a gente fala a respeito do caixa, do controle, do fluxo, né? Da saudabilidade disso. E não sei se vocês têm acompanhado. Se não acompanha, volta lá um pouquinho depois que terminar o nosso programa de hoje. Volta lá, que nós temos um assunto muito interessante, principalmente falando sobre o caixa. Aqui eu vou falar da construção do caixa, né? Porque a maioria das vezes as pessoas têm, mas não tem sobrando, não tem aquela reserva. Tem para poder dar conta da semana, aí depois na próxima semana vai na loucura. Ah, eu vou fechar essa semana, ok, fechei no azul. Mas não tem uma sobra legal para poder dar conta da semana seguinte, aí você está lá na loucura da construção do seu caixa. Então é importante que você, no decorrer do processo empresarial, que você faça esse controle, um controle assertivo e adequado, né, Lívia? Com certeza. Porque senão, como fazer para poder receber a nossa orientação de hoje? O desespero é quando a pessoa nem sabe. Tipo assim, tá, tem dinheiro eu pago, se não tem dinheiro eu não pago. Não tô fazendo um acompanhamento. Tá nas mãos de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Com o caixa da empresa, você não pode, não. Senão você tem que fazer esse controle e saber, mesmo que você tenha ciência e passe o final de semana inteirinho sem dormir, na sexta-feira você tem que fechar e falar assim, eu tenho aqui para poder suprir as despesas da próxima semana. Puta merda, que delícia. Eu não tenho aqui. Jesus. Aí você segura na mão de Deus. É onde entra a pensar, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer exatamente para ter. Então a construção do seu caixa vem muito mais a olhar para o teu caixa. Não deixar a coisa no automático. Sair dessa... Se tem, eu pago. Se não tem, eu não pago. Negocio com o meu fornecedor. Tá, mas se tem, tem por quê. Se não tem, não tem por quê. Se o fornecedor tá na semana do que não tem, por que ele tá ali? Olha. Vim igual criança. Por quê, tio? Por quê, tio? Por quê? A Vera entrou num ponto interessante que a gente sempre fala de controle, de organização, mas, gente, no mundo das finanças isso é base, né? Isso é obrigatório. É obrigatório. Né? Então, assim, a gente sempre vai tocar nessa mesma tecla. Então, assim, para pelo menos você ter o caixa, você tem que ter o seu financeiro organizado, você tem que ter controle. E é como a Soraya falou, sexta-feira você chega, você paga tudo, tá, paguei na semana. E para a semana que vem? Gente, vocês têm que entender que para você ter futuro com a sua empresa, você tem que olhar os números dela e ver se ela tem futuro financeiro. Ah, não adianta eu fechar sexta-feira, caramba, paguei tudo, pra semana que vem não sei se tenho, não sei se não tenho, se não tenho, o que eu vou fazer para ter? Então, assim, é muito importante isso, você projetar os seus números para saber se a sua empresa vai continuar andando naquele mês, naquele bimestre, naquele trimestre. Essa é a danada da projeção do caixa, né? Que deu um monte de fala, eu não sei o que é a projeção do caixa. É isso aí que ela falou. Você simplesmente, até acho que foi mês passado, a gente projetou o caixa da Oiget e a Vera sentou comigo e falou assim, Liv, isso e isso. Então, assim, você fazer a projeção e sentar com as pessoas, porque, passou coisa pela minha mão que ela falou, Liv, olha isso. Eu falei, de fato. Então, assim, você ter informação, você ter análise dos seus números, que a primeira parte mais importante é da questão do seu financeiro e da questão do seu caixa. Aí você chega e fala assim, não, beleza, tenho controle, verifiquei que eu tenho um saldo de caixa além do meu orçamento para frente, dos meus meses, das minhas contas, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Eu acho muito importante as empresas no geral, independente dela ser MEI, independente dela ser grande, ela tem uma política de investimento, que é uma coisa que hoje nós na Oiget fazemos. A gente faz o caixa projetado, a gente tem uma política de investimento que nós investimos um certo valor e desse valor para onde vai? Parte vai para reserva de emergência, parte vai para uma reserva de contingência, parte vai para publicidade e propaganda. Eu achei até interessante essa semana que passou, o Eberson, né? Eu cuido metade do financeiro da Oiget, o Eberson cuida da outra metade, né? Eu fico mais na parte de gerar os relatórios e ele fica mais nos pagamentos e geração de boleto para os clientes. Aí nós fechamos a projeção de julho, iniciamos a de agosto.
Aí ele falou assim, Lívia, eu deixei um valor de caixa para suprir esse mês, que é em cima daquela projeção que você fez para agosto. E tem um X valor aqui, eu joguei para investimento, porque vai ficar parado. Além do nosso investimento, que nós temos um valor investido, ele pegou o dinheiro que estava parado lá e falou assim, Lívia, eu investi. Falei assim, Eberson, com relação a isso, você pode fazer o que você quiser, porque quem tem de investimento aqui é você, né? Qual é o melhor produto para investir? Então, assim, tá parado aí, então investe, coloque alguma coisa aí, porque ele parado não vai trazer nada de volta. Então, assim, eu acredito que isso é muito importante, você ter essa organização, você ter essa política. Se você não tem, inicia. Eu vou iniciar uma política de investimento como? Primeiro, separando esse valor, avaliando o que aconteceu nos últimos 6 meses, ou no último 1 ano, que pode vir a acontecer. A gente vê aí a pandemia. A pandemia aconteceu aí, a gente ainda tem vestígios dele, mas agora tem a tal da varíola do macaco. Como que é o nome do raio do alguma vírus? coisa do macaco. É alguma coisa do macaco que tá vindo aí também. Então, assim, não é que assim, vocês pensam só nos desastres que pode acontecer, e também nas coisas boas. Quero investir esse dinheiro para fazer uma expansão, alguma coisa, vou guardar esse dinheiro aqui, um valor mensal. Então, eu acredito que trabalhar o caixa da sua empresa é isso. E é importante assim, a galera pergunta, nossa, mas você já tem uma projeção? Gente, todo mundo tem uma projeção. Certeza só quando acontece. Mas projetar é isso, é o que você espera, o que pode acontecer, o que já está dentro da sua realidade. Como a Lívia disse, se você pegar seus últimos 6 meses, seus últimos 12 meses, você vai ver o que se repetiu todo mês. O que aconteceu todo mês? O que não aconteceu todo mês, mas pelo menos dentro desse 1 ano aconteceu mais de 3 vezes. Então, dentro dos próximos 12 meses é possível que ocorra também. Você já deixa essa reserva aí. E com essa reserva, é aquilo. Ainda não aconteceu a saída do dinheiro do caixa. Mas já tem que ter o dinheiro em caixa para quando acontecer. E esse dinheiro em caixa é o que vai ser aplicado. Porque às vezes as pessoas perguntam, Lívia, mas eu tenho dinheiro aqui, mas já está projetado para os meus próximos 6 meses. Eu devo aplicar? Eu posso aplicar? Não, você deve. Tá? Você tem que verificar a questão da liquidez, que é a questão do resgate. Tem coisa que você aplica e não pode resgatar antes de 1 ano. Então, não é a melhor opção para você aplicar seu caixa da empresa. Porque o caixa é isso, né? Supre o que está acontecendo no dia a dia. E como que eu faço essa reserva? Como contadoras, todas nós, todos, porque até o Eberson também, todos nós, indicamos para os nossos clientes aqui. Gente, o que é certo na vida? A morte e os impostos. O resto é tudo projeção. Esses 2 é certeza. E aí, tem mais uma coisa que também é certeza. O 13º salário e as férias dos funcionários. Você contratou um funcionário, passou de 15 dias, vai ter os 2. Férias do 13º. Você não vai pagar imediato. O que acontece todo ano em novembro? Os clientes chegam e falam, gente, esse mês eu tô tão apertado, não sei o que aconteceu. Porque, nossa, não tá dando, eu tenho que pagar o 13º e aí bagunçou tudo. Cara, em janeiro você sabe que você vai ter que pagar o 13º de quem tá lá. Senhora, e se o funcionário for demitido antes? Paga na rescisão. Então você vai ter que pagar. 13º é certo. Tem que separar. Então o que você faz? Eu tenho um funcionário lá que ele ganha um salário mínimo, 1.212 por mês. Então todo mês você vai separar 1/12 de férias, 1/12 de 13º. E vai aplicar. Você não vai separar e deixar lá no seu caixa para você olhar para ele e falar, olha, tá sobrando aqui, vou gastar, vou gastar. Não, você vai separar e investir. O dinheiro vai estar trabalhando para você, o seu caixa projetado vai estar suprido, porque você já vai pegar aquela projeção e tirar, né? E quando você tiver que resgatar lá em novembro, você vai pagar o 13º dessa galera e se duvidar já vai estar garantido o fundo de garantia só com rendimento. Uma coisa, um ponto que você estava falando, eu lembrei. Muitas pessoas esquecem também que além do 13º e as férias, não que a gente queira, mas funcionário vai e vem. Então, assim, guardar também o valor, parte referente à rescisão. Né? Justamente a rescisão. Porque, mandar funcionário embora num mês é uma paulada de dinheiro, cara. É um dinheiro que você tira, que você não tá esperando tirar. Esse raio do fundo de garantia de 40% também, cara. Então, assim, são informações que faz toda a diferença para você, para o seu caixa, para o momento que você tá passando, você fazer essas previsibilidades.
E as pessoas acham que, tipo assim, e para eu ter um caixa, para eu ter uma reserva, para eu ter uma política de investimento de caixa, eu já tenho, então eu tenho que gerar mais renda. Gente, gerar mais renda nunca é ruim. Pode gerar. Mas não obrigatoriamente você vai começar por aí. Você vai começar olhando, isso que a gente acabou de falar aqui, analisando o que acontece dentro da tua empresa. O que eu já estou projetado? Olha, eu fiz em 10 vezes no cartão sem juros, no cartão da empresa, mas eu já tinha 5 meses para pagar. É que os outros 5 ainda não está garantido. Então, esses 5 que você tinha para pagar, que você vai fazer? Investir. Então, é isso, é olhar com cuidado, com atenção, cautela, e partir passando. Sabe, até um ponto interessante. A gente sabe que os pequenos e médios empresários são os maiores geradores de recursos. Uhum. Só que por falta de controle eles não conseguem enxergar. Eu tenho um exemplo até para a questão de olhar para o caixa, né? Que a maioria das vezes eu falo, não tenho dinheiro, isso, aquilo. É algumas coisinhas que o próprio empresário faz. Eu tenho um exemplo de uma empresa que a gente trabalhou muito forte em cima, que eu tive que parar e fazer um olhar clínico. Eram 4 sócios e toda semana, isso depois que eu fui lá dentro, comecei a observar, toda semana, na sexta-feira, eles pagavam as despesas da semana na sexta-feira, o que tinha no caixa eles dividiam em 4. Ô, Jesus! Aí eu falei assim, desse jeito. Aí eu falei, você claramente está roubando a empresa. Desculpa, eu tenho que falar pra vocês, sem ter os 4, vocês estão roubando uma empresa, com esse termo mesmo. Não, mas o dinheiro é nosso a semana toda, nós fizemos uma programação, paguei aluguel, paguei isso, aquilo, que sobrar é o nosso salário. Não, vocês não determinaram pro laboro de vocês. Toda semana vocês pegando caixa... Tudo, né? Tudo. Não dividia nem 5 para deixar uma parte pra empresa. Não, era 4, era dividia, aí passava sábado, domingo, pensando que na segunda-feira poderia, e era uma prestadora de serviço, né, fazia manutenções, poderia aparecer, ou eles na sexta-feira havia pego alguns equipamentos, falaram, segunda-feira eu faço dinheiro com isso. A loucura do fazer dinheiro com aquilo momentaneamente, sem pensar no futuro. E aí, só que antes era reclamação, não tem dinheiro, realmente, chegava no final do mês, não tinha da onde. E a projeção para o mês seguinte era loucura. Falei, tá bom, então eu vou me infiltrar dentro da empresa, vestir a camisa, e vou verificar o que vocês estão fazendo, né? Porque às vezes é algo que eles fazem tão dia a dia que nem eles reparavam. É automático, né? Automático. Era uma cultura que eles haviam inserido com outros sócios mais antigos que tinham, que era assim, chegou, sentava os 4 final de tarde, 5 horas da tarde, dinheiro, no dinheiro, acabou, vai embora. E eu assim, caramba, como educadora financeira, como falo de finanças, como contadora, louca. Vamos sentar, vamos conversar. E começamos. Não, mas aí eu tenho que pagar a pensão. Dia 10, no primeiro mês, vocês vão ficar totalmente desorganizados, sim. Só que vocês vão deixar a empresa organizada. Porque ela é o que paga suas contas. Ela é a geradora do recurso e tudo mais. Você está matando a empresa. Primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês, ok, tá bem organizado. Mas olha só, e eu acredito que tem acontecido muito ainda, né, nos pequenos negócios. É aquela coisa de chegar no final do dia, da sexta-feira ou do sábado, abrir o caixa e falar, tem que comprar mistura para minha casa. Não, esse fim de semana eu vou fazer um churrasco. Eu vou comemorar, porque é aquela desculpa da semana ter trabalhado a semana toda, e na sexta, sábado eu mereço. O famoso eu mereço, né? E aí, com essa organização, hoje tem saldo, consegue verificar, né, as possibilidades, já projeta o mês seguinte. Eles ainda não estão projetando 2, 3, 4 meses. Mas olha só a diferença. Antes não projetava nem a semana. Agora já consegue projetar o mês seguinte, ter o prolabore, salário. Saíram sócios, acabaram também saindo, né? Ficaram 2, aí eles ficaram mais organizados. Porque ainda também tem isso, né? De várias pessoas, várias cabeças e aquela discussão. Quando não tá muito pautado, os demais derrubam, né? A pauta dele. E aí ficaram 2, hoje está mais organizado e tudo. Então é essa questão. Hoje eles não investem, mas tem um saldo para poder dar conta. Estão organizando caixa para poder investir, exatamente. Né? E aí qual é o próximo passo? Porque a gente também não consegue ir na lata e falar, você vai fazer isso, aquilo, e 3 meses já está investindo. Como é algo trabalho que de formiguinha. Isso, como era algo que já vinha no decorrer e precisa mudar o comportamento, né, a mente e tudo mais, agora a gente já está trabalhando para o investimento, para como investir. Eu acho importante a gente respeitar essa construção, né? Respeitar esse desenvolvimento. Primeiro a conscientização. Antes de você saber o que tem que fazer, você não vai fazer. Né? Você nem sabe. Então, primeiro você tem que descobrir quem é o bicho-papão. Tipo Scooby. Vamos descobrir quem é o bicho para depois a gente resolver. Então, primeiro a gente traz a clareza. O que está acontecendo, como que a gente vai fazer e tal. Muda, transformando o comportamento. Respeitar isso daí é muito importante. Mas eu acho também que tem muita gente sentada em cima do próprio rabo,
colocando de desculpa. Mas a minha empresa é pequena, aqui não dá pra fazer isso. Cara, dá. Dá pra fazer. Por que as empresas grandes são grandes? Porque elas se organizaram. Se você não se organiza, você vai ser sempre pequeno. Ou quebrado, que é pior. Ser pequeno não é ruim. Ser pequeno, às vezes, é uma opção. Beleza, tem gente que fala, eu quero isso, eu quero essa empresa para existir aqui, subsistir minhas necessidades e acabou. Tranquilo. Agora, quebrar aí, ninguém quer. Isso é fato. Hoje, a redondeza que está contribuindo com o nosso podcast. Né? É polícia, é ambulância, é bombeiro, agora é motor. Mas vamos embora. Vocês foquem na minha linda voz. Então, assim... Sai também, olha, seja honesto com você. Olha se você tá sentado na sua desculpa de que eu não faço isso porque a minha empresa é pequena, ou se de fato você realmente ainda não tem clareza do caminho que você tem que construir para seguir. Acho isso muito importante. Se você não tem clareza, cara, procura ajuda, procura quem possa te ajudar, procura informação, vai estudar, vai se desenvolver, porque isso ajuda a gente a abrir a mente. Eu acho que eu falei uma vez para vocês aqui que quando eu comecei a minha faculdade de Ciências Contábeis, primeira semana o professor falou assim, quem vai sair daqui contador? Tinha 69 alunos, todos levantaram a mão, né? Ele falou, ilusão, vocês não vão sair daqui contadores. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Então, passar 4 anos sentada aqui pra sair o quê? É igual eu quando eu entrei na faculdade, achando que ia sair ganhando um rio de dinheiro. Aí ele falou assim, vocês vão sair daqui com a mente de vocês expandida, evoluída e a visão aberta. É isso que vai acontecer nos próximos 4 anos. Eu confesso que eu fiquei decepcionada na hora, porque eu sou acelerada, eu queria sair ganhando rios de dinheiro, contadoricamente evoluída, era o combo. Quando terminou, eu encontrei esse professor no meu Botafora, e eu falei pra ele, Scatolin, beijo, Ai, se você estiver no gente. Scatolin, eu lembro de uma coisa que você me falou há 4 anos, e é verdade, de fato, hoje eu não me sinto contadora. Quando eu me formei, eu não me sentia contadora de jeito nenhum. Mas hoje eu me sinto com uma visão muito mais expandida. Então, às vezes, você tá deixando de investir, né, num treinamento, num conhecimento, num vídeo, sei lá, na gente, no nosso podcast aqui, de assistir, de ouvir, e você não ganha clareza. E aí você vai pra mesma turminha que tá sentada em cima da desculpa. Eu sou pequeno, então não serve pra mim. Gente... Se organiza. A gente só cresce quando a gente se organiza. Ah, Soraya, tem um monte de empresa que eu conheço aí que cresceu pra caramba desorganizado. Cresceu. Eu também conheço algumas. E aí, o destino é fatal. Primeiro, quebra. Quebra sem dó. Vocês já ouviram quantos e quantos e quantos testemunhos de bilionários falando, já quebrei 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 17 vezes, 8 vezes. Por quê? Porque não se organizava. Toda vez que crescia desorganizadamente. Então, o primeiro passo para crescer desorganizadamente é quebrar. E o segundo é chegar no meio do caminho e ter que reestruturar, o que vai dar muito mais trabalho do que se você estruturar quando você estiver pequeno. Gente, é uma coisa tão simples, tão óbvia, que a gente não vê. Porque a gente tá vendo outras coisas, a gente tá vendo nossa empresa acontecer. Né? Então, eu tô vendo tudo assim. Vem funcionário, aí vem o primeiro funcionário, aí vem o primeiro fundo de garantia, aí você fala, mano do céu, ai meu Deus, vale transporte, vem a pé. Mora do lado. Então vai acontecendo coisas que você nunca imaginou antes de você ser empresário. Só que é necessário você parar, dar esse respiro, sair de cima do rabo, né? Tirar a bunda da cadeira. E do rabo que eu falo é literal, né, gente? Tirar a bunda da cadeira mesmo. E olhar para as suas finanças, porque ali organizar as suas finanças, organizar os seus processos, organizar as pessoas, organizar as suas projeções, tudo vai fazer parte da organização do seu crescimento. Porque senão, desculpa de falar, e você vai falar, ela é a mãe de Ná. Não, eu não sou a mãe de Ná. Eu só estou há 22 anos na área e tô te contando o que acontece. É um fato. Você vai quebrar. Você sabe, É ciência, né? eu estive num evento para vendas. Nada a ver. Mas eu fui lá para poder aprender, né? Tudo. E todos os depoimentos do evento que foi colhidos, eles... porque focou em vender. Vender, estruturar isso aqui. Não, vou vender. Todos eles estavam com dor na parte financeira. Por quê? Não esperava o fluxo grande, ficou descontrolado, não sabia o que fazer e tudo, e a dor maior. Então, quando eles eram entrevistados, ao invés de falar, legal, né? A venda, isso, aquilo... Puxa, gente, eu não esperava. Como assim não esperava? Tá trabalhando pra vender, né? Não esperava, ok. Alguma desculpa válida que você dá, não esperava, tudo bem, não esperava até aquele momento, mas o que fazer? Mas a grande maioria, assim, de 10 entrevistados, 7 foram falar da parte financeira. Ou porque não se organizaram, ou que não esperava, ou que não sabia os números.
o quanto estava indo daqui e dali. Se valia a pena vender tudo aquilo, né? Exatamente, então ele não sabia a margem de lucro. Eu falei, gente, eu tô A solução chegou! Cheguei lá no fulano. Oi, tudo bem? Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira. Toma aí meu WhatsApp aqui. Vamos conversar. Aí o outro, vem cá. Educadora financeira. Me apresentei. Eu tô indo não, meu filho. Tem um monte de contato que eu tô comentando. Né? Se é a dor deles naquele momento, antes isso era vender, naquele momento de, ok, estou vendendo, era o financeiro. E olha só. Dois pontos que eu acho interessante até voltar um pouquinho, que foi no que é um ponto que a Vera falou, um ponto que a Soraya falou. A Soraya falou de fazer a renda extra. Chegou na sexta-feira, o que eu vou fazer para a semana seguinte? Eu acho muito interessante, primeiro, antes de você tomar essa decisão de fazer uma renda extra e tomar um tempo que acredito que você poderia estar focando na sua empresa, é você olhar os números e avaliar se existe alguma coisa dentro da sua empresa que você pode diminuir despesa e custo para fazer sobrar esse dinheiro, né? Fazer ter esse caixa. Então, assim, eu tive de despesa aí, o caixa supriu a despesa, para a semana que vem não tenho nada, vou procurar uma renda. Não, olha, avalia se os números que você tem de despesas, você consegue negociar com o fornecedor, você consegue diminuir taxa de maquininha, às vezes uma maquininha tem uma taxa mais barata que outra. Então, eu acredito que é muito importante fazer renda extra, todo mundo gosta, né, de dinheiro. Mas, antes de você tomar essa decisão de, agora eu vou ter que separar um tempo para fazer uma renda extra, você fazer isso. E outro ponto foi o que a Vera falou da questão do exemplo dos sócios, dos 4 sócios. Chegou na sexta-feira, separou todo o dinheiro um para o outro. Peguei umas máquinas, vou fazer um dinheiro na segunda-feira. Eu acredito que isso você trabalhar, eu acredito que você começa a trabalhar de uma forma muito mais cansativa. Por quê? Eu peguei um material para fazer um serviço para ter esse dinheiro segunda-feira. Vou fazer o dinheiro entrar na segunda. Você se desgasta de uma maneira tentando, vou pegar isso, vou pegar aquilo, porque tenho que fazer dinheiro. Você se desgasta tanto fazendo isso toda semana ou todo mês para ter que fazer dinheiro, sendo que seria muito mais fácil você avaliar todo o seu orçamento, todo o seu financeiro, parar de pegar, falar assim, vou parar de pegar agora, porque vai chegar no final do mês, eu vou ter o dinheiro para a semana, aí eu avalio se preciso de fato pegar esse dinheiro, do que ficar trabalhando assim, desenfreadamente para fazer o dinheiro, porque na semana que vem não vai ter. Gente, porque pegou o dinheiro na porque pegou o dinheiro correr atrás do rabo, né? Pois aí é como se fosse uma compensação. Isso, eu trabalhei durante a semana, sexta-feira, compensação do trabalho que eu o trabalho que eu trabalhei, fiquei até 9, 10 horas da noite trabalhando, mas às vezes não era necessário, se você não tivesse pegado entendeu? Então, assim, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Exatamente. Passado todo esse processo. Construímos um caixa aqui, né? Passado todo esse processo de construção, de avaliação, de verificar o pequeno empreendedor que está aí nesse redemoinho, nessa loucura de ficar trabalhando e tal. Passado esse momento, né? Toda essa construção, aí nós vamos para a questão do investimento. Caixa saudável? Separou lá para o 13º, para as férias, para as despesas, para uma reserva para emergência. Aí vamos para os investimentos. Pega tudo isso daí e fala onde eu vou investir. Exatamente. E onde é que nós fazemos isso? Planilha, gente. Planilha não vai sair de moda. Anotou bonitinho cada um na sua aba ali, no seu quadradinho. Verificou os valores aqui, eu vou aplicar em tal lugar. Esse aqui, vou aplicar em outro. Né? Esse eu tenho que aplicar para o retorno ser mais rápido. Ou eu não vou mexer por 12 meses. Então, tudo isso é avaliação. Primeiro, organiza. Verifica seu comportamento, verifica a empresa, tira os maus hábitos, corta ele todo. Vai doer. Vai doer bastante. Mas é necessário. E aí as pessoas podem falar assim, nossa, mas vocês não vão indicar. A gente não pode indicar investimento, tá? Tipo assim, vai lá e investe em tal coisa. Não podemos. Mas empresas, no geral, vamos falar assim, as empresas têm que tomar cuidado nos investimentos de acordo com a forma de tributação delas. Se elas são do Simples Nacional, se elas são do lucro presumido ou lucro real. Por quê, gente? Quando você é do Simples Nacional, o rendimento dos seus investimentos, ele é isento. Você não paga imposto sobre ele. Só que não é todo investimento que a empresa pode fazer, né? Não é todo investimento que é aberto para CNPJ.
Mas quando a empresa é do lucro presumido e do lucro real, você investe e aí todo o valor que rendeu entra para sua base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então você fala, não acredito. Acredite. Rendeu 24% aí. Exatamente. Uma fatiazinha do seu... Garantido. Aí, se ultrapassar ainda o IR, ainda tem mais 10 aí de adicional do IR. Então, garantido 34. Você fala, porra, eu vou investir pra quê? Não vou investir. Investe sim, cara, calma. Existem algumas saídas. As empresas que são do Simples Nacional, a gente falou para as empresas pequenas, menores, ME, PP, até agora, como organizar. No que eu posso investir? Nossa, você tem fundos, você tem... Se não me engano, não tenho bem certeza, mas tem alguns LCIs que aceitam. CDB, isso é certeza. CDBzão é fato. CDB é certo que aceita e tal. Tenho diversos no mercado. Cuidado, gente. Agora vem a chuva de letrinha. Eu lembro quando eu ouvi assim, há muito tempo atrás, numa terra distante. Vou deixar meu dinheiro na poupança. Tô investindo. Não tá? Você não tá investindo porque acontece o seguinte. A poupança, ela rende infinitamente menos do que a inflação. Por isso que tem gente, as pessoas às vezes falam assim, deixei o dinheiro na poupança e perdi. Como assim? Tiraram o dinheiro? Não, mas é que se ele tivesse na tua mão, ele estava rendendo mais, porque estava comprando coisas a valor atual. Então é isso. Então a poupança, ela realmente não é um investimento, mas é melhor que nada. É melhor que você deixar na gaveta da empresa ou que você gastar tudo. Se falar, não quero começar por esse investimento doido, deixa na poupança então. Melhor que nada. Tira da sua frente. E nem pega cartão de débito. Eu ia falar, deixa na poupança e não pega cartão, deixa o cartão longe. Deixa longe. Então, assim, tira da sua frente. Primeiro passo. Aí fala, não, beleza, Soraya, eu já tô mais arriscado, já quero ir para um CDB. Esses dias eu ouvi de um cliente que eu ri bastante com ele, a gente falando de investimento, ele falou, tô nascendo nesse mundo, e eu fiz um negócio lá no banco que só tá no CDI. Eu falei, gente, o que tá no CDI? Porque CDI não é um tipo de investimento, CDI é uma taxa de rendimento, de juros, de alguma coisa aí. Então, eu falei, como assim o seu dinheiro tá no CDI? Esse daí foi além. Então, vamos entender. Na verdade, ele estava num CDB, através de um banco tradicional, que rendia 70% do CDI. Então, o CDI é a taxa de retorno do investimento ali, né? Tem um nome específico, mas eu esqueci. Crédito, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, ele rende, vamos supor que acho que tá em 3 e pouco. Gente, eu tô ótima. Acho que é 13,65. 3, não, tá 3 e pouquinho. Ao 3, mês. Ao mês. Ao ano tá uma galera, mas ao mês é isso. 3,65. 3,65, 69, tá por ali, né? Aí se vai render 70% do CDI, então você pega esses 3,65, 3, e faz vezes 70%. É o tanto que vai render o que você aplicar no CDB. Os bancos tradicionais, eles costumam realmente oferecer, né, CDBs que rendem aí entre 70% e 90% do CDI. A primeira vez que eu ouvi, Soraya, você investe aqui, que vai render 95% do CDI. Eu falei, porra, mãe! E ela vai encontrar as novidades assim, tipo, né? Voz bem baixinha. Você sabe? Mano, eu vou ficar rica, Vera, rapidão. Vamos lá investir 95% do CDI. Me achando. Ignorância, né? Ignorância de falta de conhecimento. Quando eu descobri que era menos do que a taxa que devia me pagar, eu fiquei louca com o banco. Falei, você é safado. Vocês estão me roubando isso que era 95. Imagina se você tenta. Eu ia lá bater no gerente. Não, gente, não vamos, né? Não é literal, agora é figurativa. Mas no mínimo vai falar, você tá achando que eu sou besta, né, meu filho? Mas quando eu descobri, então é importante que você entenda. Hoje os bancos digitais, as corretoras de investimento, a grande maioria delas tem algum CDB que te ofereça pelo menos 100% do CDI. E mesmo assim você não vai ficar rico rapidão, não. Que é 100% dos 3,69, 3,65. Mas já tá legal, gente. Um investimento render mais do que 3 é incrível, 13%. Então já é uma coisa fora do comum. Então, para as empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real também, se você quiser deixar no CDB, porque já tem imposto de renda retido na fonte, então também é possível. Agora, há outros tipos de investimento, lucro real e lucro presumido, a gente vive falando isso, né? Quem é seu sócio? Você confia no teu sócio? São pessoas próximas? Dá para fazer um investimento diferenciado?
Nós já falamos, um cliente nosso estava com investimento pela empresa. Cada vez que ele recebia, ele ficava bravo. Quando recebia uma parte do rendimento, ele ficava bravo. Porque ele falava, eu tô perdendo. Porque aí ia para os 34%. Exato. Aí nós falamos, vocês têm plena confiança um no outro? 350% de confiança aí do CDI um no outro. Sim, não. Perfeito. Então, vamos fazer um estudo. Estudamos, vimos que a empresa estava com um balanço saudável, tinha lucro acumulado. Falamos, pega esse valor, resgata, joga na empresa. Vocês vão pagar uma bica de uma vez. Desta bica, você vai sobrar lá um valorzinho, você distribui, faz a distribuição de lucro para os sócios, porque fica isento do imposto de renda. E o balanço, não é todo mundo pode fazer não, tá? A empresa tá em ordem, não devia imposto. Tem que ter balanço, tem que ter balanço, para saber se tem lucro. Olha como vale a pena ter uma contabilidade organizada. Então faz a distribuição, 50% para um, 50% para um. Investe vocês dois. Bota para investir. Vamos achar um assessor, uma consultora, uma corretora, achar um assessor que vai te indicar. Que aí vocês vão ter rendimento. Rendeu, Depois vocês podem devolver esse dinheiro para a empresa fazendo um aporte. Não tem nada que impeça de o sócio colocar dinheiro na empresa. E ainda evita os 34%. Evita os 34%. Estudar o que é que está acontecendo faz parte do que fazer com o teu caixa. E aí tem alguns produtos, igual a Soraya falou, que eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, você não vai pagar imposto em cima. Então, assim, é melhor você não pagar nada. É claro, tendo seu balanço, DRE, tudo, né, bonitinho. Tendo lastro, né? Com a sua pessoa física e depois fazer um retorno do que você pagar 34%. Uma pessoa, acho que tem uma semana mais ou menos, chegou e me falou assim, Lívia, eu tenho um valor para investir, mas eu vou investir em que e quanto? Por exemplo, assim, eu tenho R$1.000, quanto que eu posso projetar para investir em cada produto? Ou então a médio, longo e curto prazo. Qual valor eu faço isso? Eu falo assim, bom, acredito eu, né? Que dentro do valor que você vai investir, pelo menos 50% deve ser num investimento que tenha uma liquidez diária. Por quê? Pode acontecer alguma coisa e você precisar do dinheiro. Aí imagine, você vai e investe tudo o negócio lá a longo prazo, onde você pode tirar só no vencimento, que é daqui 2, 3 anos você precisa do dinheiro, né? Isso já aconteceu comigo. Eu investi uma partezinha do meu dinheiro, não prestei atenção, não me orientei, peguei lá um tesouro direto que era vencimento só da perder de vista e o dinheiro tá lá. Eu não posso tirar de jeito nenhum. E o dinheiro dei um jeito. Uma outra alternativa. Isso, justamente. Então, assim, eu acredito que pelo menos 50% do valor que você tem, você coloque no investimento que ele seja a curto prazo, ou que você tenha uma liquidez diária. E divida isso, curto, médio e longo prazo. Isso também tudo dependendo do seu objetivo e propósito, né? Às vezes você tem um propósito daqui 2, 3 anos com a empresa e, sei lá, comprar um galpão, vou guardando dinheiro a longo prazo, ele vai render, vai chegar lá no final do mês, eu posso ter, além do meu valor, mais 50%. Então, assim, isso depende muito também da finalidade que você vai dar para o seu dinheiro, né? É verdade. O caixa da empresa, ou você, pessoa física que está nos acompanhando, falando de reserva financeira, esses aí, eu sei que toda vez que me perguntam, eu indico. Coisas de reserva com liquidez imediata. Liquidez imediata, tá? Soraya, mas eu tenho um aqui que daqui 5 anos tá me rendendo 13%. E o que liquidez imediata tá me rendendo 5%. Você já tem reserva de emergência? Se der uma puta de uma merda aí na tua empresa, você tem como sacar? Se o funcionário pedir as contas e você tiver que pagar ele, porque não é porque pediu as contas que você não paga nada. Tem a despesa. E aí, você tem esse dinheiro para pagar? Não. Então, como é que você vai investir tudo? Mesmo que o rendimento, a taxa esteja ótima, mas para você sacar daqui 5 anos. Isso pode ocasionar que você tenha que vir fazer um empréstimo, buscar crédito a uma taxa de juros que também tá 13,95, 13,65. Conta aí pra nós, gente, quanto que tá a Selic? Tá lá quase 14, isso eu sei. 13,65, se não me engano. Então, eu não lembro, 13, eles vêm aumentando de meio, que vai chegar lá lá no teto, né? Então, já tá quase 14. Tô só no arredondamento. Então, você vai investir, mas você vai pegar um crédito também alto. Então, primeiro a gente tem que estudar o histórico. E ninguém melhor para saber o histórico da tua empresa do que você. Então, esse é o momento de você sentar, olhar os seus números, analisar e falar, já tenho caixa, já tenho funcionário. Então, já tenho funcionário, cara,
obrigatoriamente. Ah, mas tudo que eu ganho, tudo que eu gero de receita, paga as despesas. Paga suas projeções? Paga a projeção de férias, de 13º, dos 40%? Não paga. Então você não está com lucro, você está com prejuízo. Então você tem que gerar mais receita para poder pagar isso. De que forma que eu vou gerar mais receita? Vendendo, que nem a Vera falou. Vendendo de forma estruturada. Porque se você não tiver como pagar seus fornecedores, se você não tiver como entregar para seus clientes, você vai perder credibilidade. Então se organiza para vender mais e aí ter o valor. Comecei a ter o valor aqui, Soraya, ó, todo mês estou separando 5 mil, que é só para pagar a galera em dezembro. Então, esses 5 mil, reserva, faz um investimento com liquidez imediata, que a Lívia falou. Esse 50% aí, você já vai ter que pagar. Então, se você já sabe que você vai pagar em novembro e em dezembro, você não pode investir numa coisa que vai sair daqui 2 anos. Tem que ser com liquidez imediata ou, no máximo, 3 meses, 6 meses. Tudo vai depender de como estão os números de investimento, como está o número do teu caixa. Então, assim, olhar para esses números, sabe? Eu vejo muito empresário com medo. E o pior de tudo é que eles não têm medo de não ter dinheiro, eles têm medo de ter. Acho que o segredo maior tá na diversificar o investimento, né? Sim, diversificar. Tem um aplicativo que ele trabalha como uma conta corrente, porque a gente não pode falar nomes aqui, né? Mas é um aplicativo verdinho. Só o fato de você ter o dinheiro na conta corrente dele, ele já tem 102% do CDI. 102. E olha que reduziu, hein? Porque começou com o quê? 180. Então, 180, quando eu vi 102, quando eu vi, tava 110. Agora tá 102. Então, assim, é um dinheiro que fica na conta corrente. Então, você não tem problema de esperar um dia útil, 2 dias úteis, daqui 6 meses. Tá na conta corrente. E tá rendendo. Tá rendendo. Rende todos os dias. Toda noite ele rende um valorzinho lá de 102%. Aí você fala assim, Soraya, mas eu sei que esse daí é destinado só pra pessoa física, pra pessoa jurídica não é. O que eu falei anteriormente? Faz a distribuição de lucro, coloca pra aplicar e vai devolvendo pra empresa. Então, existem N maneiras, né, de você investir, de você colocar o seu caixa pra render. O que não pode é aquilo que a Lívia falou. Conversei com a Eberson falou, tá parado. Gente, água, que ninguém sobrevive sem água, todo mundo sabe que você fica lá, acho que são 10 dias sem comida. Mas sem água, 2 dias, no máximo, você já começa a definhar. E água parada dá o quê? Dengue. Imagine dinheiro. Não dá nada. Dinheiro parado Dá perde prejuízo. valor. Dá prejuízo. Perde valor, porque esse negócio de inflação tá num mês tá num valor, outro não tá, taxa sobe, juros sobe. E aí perde valor reduzem, muito né? rápido. Reduz a inflação de maneira ilusória, Aí que nem abaixou o combustível, aí abaixou o leite, já abaixou o leite, tá, gente? Eu lembro que na última programa eu tava... notícias, porque... Eu tava, no último dia que eu falava, absurdo. Então eu tenho que dizer, abaixou o combustível, vai abaixar o diesel agora. Não, já abaixou. O leite abaixou. Aí você fala assim, putz, então é uma deflação. É uma deflação ilusória, porque daqui a pouco sobe. Então é um... A pessoa pergunta, mas como assim? O que é perder valor? Perder valor é o seguinte, hoje eu compro R$1, eu compro com esse copo aqui R$1. Amanhã, com R$1 não compro, eu tenho que comprar com R$2, R$3. Vamos falar Big Brother. Quando surgiu o Big Brother, que a galera ganhava 1 milhão, ficava milionário e podre de milho, hoje em dia 1 milhão... 1 milhão não é milionário. Você só tem 1 milhão. Não, quando era o primeiro Big Brother, ela ganhou 1 milhão. Nossa, eu imaginava o cofre do tio Patinhas. 1 milhão. Hoje continua sendo, né? Ainda dá pra nadar. Mas não compra, o poder de aquisição é menor. Então é essa transformação que a gente tem que estar sempre atento. E eu adoro, né? Porque daí, gente, é aquela questão. Meu primeiro salário que eu falei pra vocês, né? Meu salário registrado oficial foi R$180. R$180. O que eu faço hoje com R$180? Você vai no mercado, compra meia dúzia de banana. Leite! Meia dúzia de banana, uma caixa de leite, já era. E olha lá, acho que ainda vai ter que botar um cartãozinho. A diferença. Então, é essa a importância que a gente tem que dar. O dinheiro parado, o dinheiro do teu caixa, que hoje você tá, lutando para ter 5 mil aí de reserva, sobrou. Esses 5 mil eu não vou usar, não tá comprometido. Se você não investir, em novembro esses 5 mil vai valer 5 mil? Vai, mas não podia valer mais, né? Podia te dar um retorno melhor. Então, empresária, bora brincar de brincadeira de gente grande, né? Eu falo isso. Enquanto você
tá tentando descobrir o que você vai fazer, quando você tá empreendendo, gente, tem coisa melhor que ser empreendedor. Porque o empreendedor, ele trabalha muito com sonho. Com eu vou atender a necessidade do outro. Tá, beleza, é a tua necessidade, e o teu caixa, é a tua empresa. Aí você virou empresário. E aí o povo fala, capitalista. Sei lá. Totalmente. Você precisa estar bem para poder ajudar o outro. Como é que você é empresário, Essa né? prestação de serviço. Eu acho que tão ruim quanto faz ganhar dinheiro sem propósito é ter propósito e não ganhar dinheiro. Pra mim, eles estão na mesma faixa de bosta. Não achei outra palavra pra falar. Até que eu freiei. Mas eu ganho muito dinheiro sem propósito nenhum, é vazio. Você fala, mano, mas e aí? O que vem depois disso? É aquela galera que o povo fala, mas fulano tem dinheiro e tá em depressão, tá isso, tá aquilo. Porque a pessoa tava sem o propósito. Então, é vazio. Mas eu tenho um propósito assim, inabalável, eu sei o que eu quero, mas não faço dinheiro nenhum. Porra, aí não faz nada. Não tá colocando a sua cabeça, o seu conhecimento pra trabalhar, né? Não tá. E os dois, pra mim, assim, um você faz dinheiro, mas não faz a felicidade, o outro você não faz nem felicidade, porque você não consegue sem o dinheiro. Então, pra mim Tem que estar equilibrado. Vou até anotar essa frase, by Soraya. Caneta. Uma coisa que eu percebi que ao longo dos meus 8 anos de empreendedorismo, né? Eu sou a mais novinha aqui no empreendedorismo. Em tudo, né, Lívia? Na idade. Criança. Né? Assim, foi o amadurecimento que eu tive com relação às empresas que eu tenho, que eu acho muito interessante. A DIL, como a Soraya fala, a DIL é meu primogênito, igual a Caleb é o primogênito dela. Então, quando eu comecei com a DIL, eu não tinha noção nenhuma de financeiro. Tipo assim, eu sabia fazer contabilidade, sei que, assim... Tem que ter lucro, tem que ter lucro, enfim. Mas, pra mim, o financeiro era pagar a conta e receber. Cobrar dos clientes e era isso. E, assim, aí com o tempo eu fui vendo workshop, vendo curso. Até na sexta-feira eu fui num cliente, né? Que eu vou toda sexta-feira lá fazendo a organização da empresa dele. A funcionária dele que eu tô treinando, né? Falou assim, Lívia, você fez algum curso de gestão financeira? Eu falei assim, bom, curso ainda não. Eu tenho os meus planos do ano que vem fazer uma MBA ou pós nessa área. Mas hoje, toda a experiência que eu tenho foi através das minhas empresas. De fato, assim, mais a DL, né? Porque a Oiget cresceu eu já bem estruturada com essa questão. E tomei muita porrada, aprendi muita coisa. Então, quando a Oiget veio, a Oiget já veio com outro olhar totalmente diferente da DL. Com uma experiência diferente, entendendo que preciso ter reserva, entendendo que eu tenho que ter reserva e tenho que ter o dinheiro ali no caixa para suprir as questões que vêm ao longo da semana. E agora com a minha nova empresa, né? Que eu tenho mais uma empresa, né? Ela gostou do negócio de brincar de gente grande. Então, eu também estou com um olhar totalmente diferente de quando começou a Oiget. Tanto que é uma coisa que eu já sentei para conversar com a minha sócia e já estruturei isso com ela. Relação financeira, relação a processo, relação a tudo. A vida de empreender. Então, assim, já foi uma visão totalmente diferente do que foi com a Oiget e do que foi com a DIL. Porque a DIL, para mim, foi a escola da minha vida de empreendedorismo. E ainda é, até hoje, né? É o primário, né? Assim, nossa, que legal! É igual o primeiro filho. Cada fase do seu filho você aprende uma coisa nova, né? Principalmente com o primeiro, porque o primeiro é tudo novo para você. O segundo você já sabe como que já passou por aquilo, então você já tem mais ciência. Então, cada ano que passa do seu filho mais velho, igual, por exemplo, meu filho tem 10 anos. Quando ele fizer 11, vai ter muitas novas experiências que eu vou aprender. E cadê ele também é a mesma coisa. Então, assim, esse amadurecimento fez muito bem pra gente, faz muito bem. E, faz parte, às vezes, você quebrar, só que o problema é você quebrar, você, sei lá, acontecer alguma coisa e você se estagnar naquilo e você parar naquele negócio, deixar você, como que eu posso dizer, perder o controle, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, vamos lá, vamos sentar, vamos olhar com os olhos.
dar o seu momento de ficar... Ai, Jesus, o que eu vou fazer? Mas depois tomar, né? O rumo da coisa. Eu falo que é os 20 segundos que você pode sentar na calçada e chorar. Isso. Você sente, chora, passou 20 segundos, seca as lágrimas e fala, que agora eu vou eu resolver. fazer? É tomar um caminho diferente, mas nunca parar. Vocês viram que lindo que a Lívia falou, a questão do organizar para crescer. Onde que ela não organizou primeiro? Na DIL, porque ela não sabia que tinha essa construção. A mesma coisa aconteceu com a gente na Caleb, né, Vera? A gente sabia muito de contabilidade, mas a gente não sabia nada de ser empresária. Justamente, eu sabia que não precisava ser só contadora, tinha que ser empresária, tinha que entender do financeiro, do comercial, de pessoas, de tudo mais. Então, assim, ser empresário é outra brincadeira mesmo, é brincadeira de gente grande. Então, você começou naquela desestruturada, assim, igual a gente quebrando a cara, levamos na cara e... Ai, meu Deus! Agora, ai, passou. Toma outra. Toma outra, fica esperto. Tá achando que acabou? Toma. Então, quando chegou na WeGet, nós já estávamos com uma visão assim, meu Deus, transformada. Então, primeiro organizar, primeiro estruturar, primeiro fazer o Canva, primeiro estudar qual é a nossa persona, primeiro entender qual é o nosso público, qual é o nosso processo, quem vai fazer o quê, como que vai fazer, agora vai acontecer. Olha que diferença, na Caleb foi, aconteceu. Vera, nós tem que fazer isso, tem que fazer isso. Sim, assim, né? É igual que a Soraya falou pra mim na semana passada, que hoje a WeGet tem 2 anos. Tem 2 anos, e ela tá muito bem estruturada. Muito mais estruturada do que quando a DL começou, do que quando a Caleb passou. Meu, eu nunca imaginei em 2 anos a DL igual a WeGet tá agora. Olha, assim. Por isso que eu amo mentoria, gente. Porque quando nós tivemos a experiência de uma empresa anterior. Nos trazer para nossa segunda empresa com uma mentalidade completamente diferente. Aí você fala assim, mas eu só tenho uma, então eu vou ter que abrir outra. Não! Você aprende com quem já... Você aprende para não acontecer a mesma coisa, não ter os mesmos erros. Por que você não vai aprender? Aonde que eu ouvi isso? Eu não lembro onde que foi que eu ouvi isso. Mas o vídeo do pastor David Leonardo, acho que foi você que me mandou, né, Sô? Foi. Por que você vai aprender, não pode aprender com os erros dos outros para você não acontecer a mesma coisa? Então, assim... Isso é ser inteligente, né? Isso é ser inteligente. É assim, você vê aquilo acontecendo com a pessoa, pô, não vou deixar isso acontecer comigo. E não é ver, falar assim, mas eu tenho que acontecer comigo para me aprender. Não! Então, pior, você fala, não vou deixar isso acontecer comigo quando tá acontecendo. E a pessoa não tá nem enxergando. É, justamente. Aí é de lascar. Então, assim, traga pessoas para perto que possam te ajudar a estruturar e a encurtar nessa curva de aprendizagem. Esse caminho para você chegar num lugar que você fala, putz, eu tenho caixa, eu sei o que fazer com o caixa da minha empresa está bem estruturada e eu vou colocar o dinheiro para trabalhar para mim. A gente sempre teve essa ideia, mesmo quando a gente ainda estava no meio do furacão, né, Vera? Nossa. Nós sabíamos a parte da provisão das férias, 13º, e a gente sempre orientou os clientes. A gente não sabia o que eles podiam fazer com aquilo. Porque nós não éramos educadoras financeiras, a gente não atuava na parte financeira. Mas a gente sabia que eles tinham que fazer aquela retirada do caixa. Vai aqui para reserva. Aonde que eu vou reservar? A gente também não sabia. Lembra que eu falei que eu fiquei mó felizona que eu ia ganhar 95% dele? Então, estudando, aprendendo, indo em busca, e você fala, caraca, moleque. Que mundo doido. Que doideira. Aí já ia no cliente e falava, agora eu sei. Pera aí que eu venho aqui, vamos lá. Você já começou a reservar? Não sabia onde pôr. Rapaz, até na poupança eu falei pra você colocar. Reserva. Então a gente começou a fazer um trabalho na nossa empresa, na empresa dos clientes, que começou, acho que, eu não sei, talvez os netos delas, né, como eu não tenho filhos, os netos delas enxerguem essa transformação onde a gente está deixando. Isso é propósito. Isso é legado, isso é gostoso de você chegar no cliente e ele pagar o 13º e pagar as férias e não chorar. Porque quem reclama, clama 2 vezes pela aquela coisa ruim. Então, não ficar chorando, porque o cliente veio ali organizado, há muito tempo e agora ele já sabe o que fazer. Ele já sabe que ele vai ter que pagar aquilo, então já tá colocando para render. E você que tá nos assistindo, que você tá pensando, putz, eu vou ter que olhar a minha empresa. Semana que vem eu faço isso. Não, cara, não faz semana que vem não, faz já. Soraya! É terça-noite, não importa. O empresário não para de trabalhar mesmo, pelo menos a cabeça não para. Então para lá, pega seus números. Não, hoje eu não consigo. Amanhã de manhã, mas amanhã de manhã.
vai lá olhar o seu caixa, entender como é que tá, o que que tá. Nossa, tem 2.000 parado aqui, o que que eu vou fazer com ele? Tá parado mesmo ainda para pagar as contas de amanhã? Você também tem que olhar para frente. Então, o caixa, ele te pede isso. Olha o passado como referência, olha o futuro como certeza e haja no presente para você melhorar o seu futuro. Então, acho que essa é a grande sacada. O que fazer com o caixa da minha empresa? Olhar o passado, para você ter referência, olhar o futuro, para você ter condições e agir no presente para melhorar o seu futuro. Vai dar certo. E depois conta para nós. É aquele ditado que serve também não só para a vida, né, pessoal. O que deixar para amanhã é o que você pode fazer hoje, né? Nossa. Então, serve sim para todas as áreas da sua vida, né? Tudão. Bom, gente, que gostoso, você vê? Iniciamos bem alegre, falando de alguém que herdou alguma coisa aí que não quis ficar. Aí, né? Né? Na noite. Você pode contar pra nós aí tudo que você sabe sobre esse caso, que nós vamos adorar saber. Atualiza a gente. E aí, no decorrer, nós viemos fazendo uma construção, né? Com relação ao caixa, o que é o caixa, porque é o caixa, né? E depois também algumas orientações como você fazer a reserva, para hoje você ficar saudável, e depois também fazer investimentos e aplicações. O nosso tema. Não, gente. Amo, né? Gente, eu tenho que parar de ser turista. Porque estando em casa, eu acompanho. Nossa, eu também acompanho. Adoro assistir nós. Falei, esse dia eu pensei, será que eu ando narcisista? Adoro viver. A gente melhorar. Porque a gente fala que faz todo um conteúdo. Se depois eu não for lá dar uma olhadinha e falar, nossa, você tem que melhorar nisso. Porque é dessa forma que a gente constrói, né? Eu sempre acho que eu falo muito. Da próxima vez você controla pra você falar menos. Aí. Eu falei isso, falei aquilo, aí tem insights que a gente pega nas frases que a gente fala, né? E fala, oi, que legal, que intelectual. Que inteligente. E, bom, a ideia é essa. Espero que a gente consiga, né, levar para você o conteúdo que você não esperava e que de alguma forma vai fazer diferença na sua vida. E convide, gente, para assistir, para acompanhar. Se você está assistindo neste momento, vai lá, manda um linkzinho, né? Para um amigo, um empresário, alguém que está iniciando, né? Um parente, filho, marido, manda para poder participar do nosso programa e receber todo o conteúdo aqui em primeira mão. É isso aí, gente. Nós adoramos falar sobre finanças e passar para vocês, né? Todo esse mundo de finanças. Nossa Porque, assim, vivência, né? nosso intuito aqui na WeGet e no podcast é isso, é ajudar vocês. Toda terça-feira falar sobre organização, falar sobre controle, porque enquanto pelo menos no 80% da população do mundo não saber o que é um controle, não tá bem estruturado financeiramente, eu acho que a gente não pode parar de falar sobre isso, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada por mais essa terça-feira. Esperamos vocês na próxima. Beijo. Aquele abraço.